A Alerj aprova a entrada do Rio no plano de recuperação fiscal do governo federal. Comissão debate projeto que cria regras para o funcionamento dos asilos no estado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj vai encaminhar aos fóruns e conselhos estaduais e municipais o projeto de lei que estabelece normas para o funcionamento das instituições de longa permanência de idosos. O objetivo é aperfeiçoar a proposta antes dela ser votada no plenário. O projeto apresentado pelos deputados Valdec Carneiro e Bruno Dauaire foi discutido pelos parlamentares da comissão e por representantes de instituições que defendem a proteção aos idosos. São consideradas instituições de longa permanência os locais de caráter residencial destinados a abrigar coletivamente pessoas com idade igual ou superior a 60 anos com ou sem suporte familiar. A proposta já foi discutida no plenário e, por decisão dos autores, foi retirada de pauta para ser analisada em parceria com instituições ligadas ao tema. A reunião de hoje foi muito importante porque a gente já conseguiu dar alguns passos adiante no sentido do aprimoramento do projeto. Por exemplo, a questão da capacidade não poderá ser definida sem uma relação com a variável espaço físico disponível e sem uma relação também com a variável equipe multiprofissional. Portanto, eu acho que com mais audiências o projeto tenderá a voltar ao plenário em votação, para votação terminativa, mais robusto, mais consubstanciado e, sobretudo, com a participação mais efetiva da sociedade civil organizada que milita, que atua nessa área de políticas para idosos. Entre as propostas previstas no projeto estão normas para obtenção de licenças de funcionamento, divisão de modalidades que definem os cuidados para cada idoso, capacidade de residentes, além dos tipos de profissionais que devem compor a equipe técnica das instituições. A promotora de justiça do Ministério Público, que cuida de casos de proteção aos idosos, destacou a necessidade de garantir a presença de assistentes sociais. Todo idoso ele precisa de um plano de atendimento individual. Quando o idoso ingressa numa instituição, você tem que conhecer o histórico dele, você tem que conhecer as preferências, as vontades. E o assistente social ele tem uma suma importância na preparação desse plano de atendimento individual à pessoa idosa que ingressa dentro de uma instituição de longa permanência. As medidas propostas são destinadas aos abrigos públicos, particulares e aos que têm convênio com o Estado. Funcionários do abrigo Cristo Redentor, localizado em São Gonçalo, reclamam da falta de repasse de recursos públicos para atender os idosos. Nós temos hoje um total de 144 idosos. Desses 144 idosos, 52 eles estão lá através do Estado do Rio de Janeiro. E há 18 meses nós não recebemos os valores contratados pelo abrigamento de cada um desses idosos. Em maio de 2016, da época da renovação do contrato, eles já nos deviam 6 meses. Então, nossa diretoria não se viu à vontade de renovar esse contrato. Nós continuamos cuidando, por nossa conta, com nossas despesas, com a ajuda da sociedade, mas estamos numa situação financeira muito difícil. A presidente da comissão, deputada Tia Ju, ressaltou a importância de discutir o projeto com outras instituições. Nós marcamos uma outra reunião, para que possa nos dar tempo de encaminhar o projeto para os fóruns. Eu digo fóruns porque nós vamos enviar não só para o Fórum do Idoso do Estado, mas também dos municípios e para os conselhos estaduais e municipais do idoso, para que todos possam apreciar o projeto. Foi citada a questão orçamentária, que não tem chegado para que tanto os abrigos privados e públicos, os que têm convênio também, porque tem instituições que são particulares, mas têm convênio com o Estado e o município, que também é outra questão que precisa ser vista, porque a não limitação do número de vagas se aplica para as instituições estaduais e municipais, mas para particulares há um número limitado de idosos que poderão ficar nas instituições. Mas e as conveniadas? E aquelas que têm convênios e contratos com o Estado e com o município? Então, o projeto precisa realmente ser
discutido e debatido com todos. Nesta terça-feira foi aprovado o projeto do governo que autoriza a entrada do Rio de Janeiro no plano de recuperação fiscal dos estados, com duração de 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 3. Nesse período, fica suspensa a dívida do estado com a União. O Rio de Janeiro também pode recorrer a empréstimos de até 6,4 bilhões de reais. Com essas medidas, o governo prevê um alívio no caixa de 62 bilhões. Em contrapartida, o Estado deve atender exigências como a privatização da SEDAI, o congelamento de reajustes nos salários dos servidores e a restrição a novos concursos públicos. Na verdade, o que nós estamos conseguindo é adequar a legislação estadual àquilo que preconiza, aquilo que diz a legislação federal. Isso está imposto aos estados que vão aderir a um plano de recuperação através da Lei Federal 159, a lei complementar. Então, o que nós estamos discutindo na Assembleia e estamos contando, como sempre, com o apoio do Parlamento. E o apoio nesse sentido quer dizer debater, discutir o contraditório e, na maioria das vezes, encontrar um caminho de consenso que melhore aquilo que foi proposto pelo Executivo, mas ainda dentro dos limites daquilo que nós precisamos apresentar ao governo federal para podermos obter a chamada homologação da recuperação fiscal. Isso nos permite ter um fluxo de caixa previsível, um fluxo de caixa que faça com que o segundo semestre de 2017 já aponte com uma situação completamente diferente, normalize esses pagamentos, normalize a relação com os duodécimos da LERJ, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, enfim, de todos aqueles que, dos órgãos de regulação, para que a gente possa voltar à normalidade da vida do Estado. O texto aprovado, que segue para a sanção do governador, incorporou 26 das 73 emendas apresentadas pelos deputados na semana passada. Entre elas, a que garante a convocação de aprovados em concursos públicos realizados antes do decreto de calamidade pública de junho de 2016. Hoje, queriam manter os concursos convalidados só para determinadas áreas. E eu lembrei a lei que já garante a prorrogação da validade em todas as áreas. Então, isso ficou, mais uma vez, garantido. Outra emenda assegura direitos adquiridos dos servidores públicos, como os triênios, por exemplo. Todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos estaduais, mesmo que sejam superiores aos servidores públicos federais, ficam garantidos. E esses direitos são explicitados, lei por lei, nesse artigo 6º. Inclusive, o famoso triênio. Então, a gente quis garantir, que esses direitos dos servidores sejam intocáveis. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.